Afinal, quais são as diferenças entre a dieta de um atleta vegano para a dieta de um atleta onívoro? E não, a diferença não é somente que o atleta vegano não consome carne e derivados de origem animal e o atleta onívoro consome. Então, se tu respondeu isso, tá certo, mas não é só isso. Eu vou te contar nesse vídeo 4 cuidados importantíssimos na dieta de um atleta vegano e que são pelo menos um pouquinho diferentes entre um vegano e um onívoro atleta. A primeira diferença é que é obrigatória a suplementação de vitamina B12 para atletas veganos. É claro que existem alguns atletas onívoros que precisam fazer a suplementação de vitamina B12, porém, nem todos os casos são obrigatórios. Já para veganos, sim, todos os casos são obrigatórios. E quando a gente está falando de atleta, essa suplementação é extremamente importante por 2 motivos. Primeiro, porque a vitamina B12 participa do processo de produção de energia, e nem preciso dizer que exercício é gastar energia. E também essa vitamina B12 ela participa indiretamente tanto da recuperação muscular quanto do ganho de massa muscular. Então, se tu é um atleta vegano e ainda não está suplementando B12, te liga, precisa sim suplementar a vitamina B12 para garantir aí teus bons resultados na tua modalidade esportiva, seja ela qual for. Segundo cuidado, que eu ouso dizer que é o nutriente mais polêmico da nutrição esportiva quando o assunto é veganismo, é claro que é a proteína. Apesar de alguns autores sugerirem que seria necessário os atletas veganos consumirem uma quantidade de proteína maior que os onívoros, pela diferença de composição das proteínas vegetais comparadas às proteínas animais, até o momento isso não é um consenso. Nós utilizamos a mesma recomendação de ingestão de proteína para atletas veganos e onívoros, porém existe um detalhe bem importante na recomendação, que é a questão da qualidade. Como eu comentei, as proteínas vegetais sim têm uma composição diferente em relação às proteínas animais quando o assunto são os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa adquirir através da alimentação. Então, como é que a gente vai fazer para cuidar dessa qualidade? A gente precisa ter como base dessas proteínas vegetais as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja e derivados, como é o caso do tofu. A gente também precisa cuidar para ter um conteúdo de cereais integrais, de sementes, de oleaginosas. Então, a variedade dos grupos alimentares, quando a gente está falando de uma dieta para um atleta vegano, é extremamente importante, justamente para ajudar a preencher esses aminoácidos essenciais. E outra estratégia também que é bem interessante é a suplementação com proteínas isoladas, como é o caso da proteína de soja, da proteína de ervilha e de arroz, que também nos ajudam a chegar num aporte adequado desses aminoácidos essenciais. Terceiro cuidado importante é a creatina. É muito comum que a gente trabalhe a suplementação de creatina em atletas veganos, porque os estoques de creatina muscular entre pessoas que têm uma dieta vegetariana, e aí eu incluo os veganos, comparado aos indivíduos que têm uma dieta onívora, são estoques menores. Então, os atletas veganos se beneficiam muito com a suplementação de creatina, até porque ela é uma fonte de energia, principalmente quando a gente está falando de exercícios de curta duração, de alta intensidade. Então a suplementação acaba sendo uma estratégia muito interessante. O quarto cuidado e diferença entre atletas veganos e onívoros, mas não menos importante, é válido principalmente para os atletas de endurance, então, por exemplo, corrida, ciclismo, triatlo, e também para atletas que menstruam. A gente precisa ficar de olho no consumo de ferro. O ferro vegetal, ele tem uma diferença de absorção em relação ao ferro de origem animal. Então, como é que a gente vai fazer para garantir esse ferro para os atletas veganos? Primeiro, garantir que esse atleta consuma diariamente leguminosas. Essas são as melhores fontes de ferro na alimentação de origem vegetal. E a gente vai cuidar para maximizar essa absorção do ferro vegetal. Como é que a gente faz para maximizar essa absorção?
a gente vai não apenas fazer o demolho de pelo menos 12 horas em água desses grãos de leguminosas, mas também combinar na refeição frutas que sejam fonte de vitamina C, como é o caso da laranja, do kiwi, do morango, da bergamota. Isso faz com que a gente aumente em 300% a absorção do ferro vegetal. Além disso, a gente tem que cuidar para que nessas refeições em que a gente tem as leguminosas, a gente evite alimentos e bebidas que atrapalham a absorção do ferro vegetal, que são cafezinho, chimarrão, chás, cacau e chocolate. Então essa é uma das maneiras que a gente tem de potencializar essa absorção do ferro vegetal e, claro, não atrapalhar também. Eu separei nesse vídeo 4 cuidados que são muito importantes e que são os cuidados que eu mais acabo tendo como demanda nas consultas, mas é óbvio que a gente poderia falar de outros nutrientes, a gente poderia falar de cálcio, poderia falar de zinco, enfim, a gente tem várias questões aí para abordar na dieta de atletas veganos. Então, se tu quiser que eu fale mais sobre isso, deixa o teu curtir aqui, compartilha esse vídeo para mais pessoas saberem que sim, é possível ser um atleta vegano, saudável, mas que a gente precisa de alguns cuidados para isso.